entendeu o Evangelho de uma maneira muito preciosa, teve uma percepção, e só pode ser por revelação de Deus, aquilo que aquela mulher veio a conhecer através do seu relacionamento com o Senhor Jesus. Por isso, eu quero nesta manhã, mais uma vez, que você tome comigo a palavra, tome comigo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 11. Nós daremos sequência a partir do versículo de número 19. Tome comigo a palavra, se você pode acompanhar, assim você será ainda mais bem abençoado nos exames, nas leituras que faremos nesta palavra que Deus tem reservado para o teu coração nessa manhã. Tome comigo a palavra, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 11, a partir do versículo 19 ao 27, assim nos diz a palavra de Deus: e muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisto? Ela lhe afirmou: Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Querido, querida, a gente percebe que a temática nessa porção da história, dos textos que envolvem a família de Betânia em seu relacionamento com Jesus, especificamente aqui nós percebemos que a morte está sendo tematizada neste texto. A morte é a questão, a família está em luto. Lázaro estava sepultado. Há 4 dias jazia Lázaro na sepultura e aquela família estava em luto pela perda do ente querido. Naquela família de apenas 3 membros, um membro já não estava entre eles. E certamente a saudade estava nos corações. Certamente havia a dor da perda. A morte, ela é uma separação. Na verdade, a morte é algo que é antinatural para o homem, é antinatural para a humanidade, porque Deus não fez o homem, Deus não fez a humanidade, não projetou o homem para que ele viesse a conhecer a morte. Mas a grande verdade é que a morte, ela vai transpassando toda a história bíblica. A gente vai vendo a presença da morte em toda a narrativa bíblica, assim como em toda a história humana, a presença da morte. E quando Deus ele forma o primeiro casal, quando Deus ele estabelece o Éden e coloca ali o homem, e coloca ali as muitas espécies de frutas, muitas árvores frutíferas, e olha, o Éden não era um jardinzinho pequenininho que você tem no quintal da tua casa, não. O Éden devia ser do tamanho de cerca de um continente, porquanto o jardim do Éden, que era então banhado por rios que ainda hoje correm como o Tigre e o Eufrates, rios que banham países, rios que eram potentes, poderosos, que banhavam o jardim do Éden, 7 braços de rios que
percorriam ali aquele jardim, nos dá o entendimento de que o Jardim do Éden não era um lugar restrito, geograficamente falando, não era um lugar limitado. O Jardim do Éden, que mantinha muitas espécies de aves, que alimentava rebanhos inteiros, inclusive rebanhos de grandes animais, animais de grande porte, como o elefante, se alimentavam ali das delícias do Jardim do Éden. Então o Jardim do Éden, ele era colossal, e lá no meio do jardim, Deus ele estabeleceu uma árvore chamada conhecimento do bem e do mal, mas o fruto daquela árvore era um fruto venenoso, e sendo venenoso, Deus vai dizer para o homem: olha, você pode comer de tudo, mas da árvore que está ali no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí surge a figura da morte na narrativa bíblica, dita pelo Senhor, o Senhor que disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e soprou no homem o fôlego da vida, e o homem se fez alma vivente. Nenhum outro ser recebeu diretamente de Deus o fôlego da vida, nem as plantas, nem os animais, todos foram feitos pelo poder da palavra. Mas ao ser humano, Deus ele vai tratar o homem de uma maneira diferente. O processo de formar o homem é um processo que se diferencia em toda a criação, porque o Senhor mesmo diz: façamos. Ele envolve a Trindade, o Pai convoca o Filho, o Espírito Santo, e ele diz: façamos. A Trindade está envolvida na formação do homem. Ele toma do pó da terra, e do pó da terra vai dando forma aquele homem, formado homem, dado a forma, uma forma de rara beleza, porque aquele que estava fazendo era o supremo oleiro, e da sua imaginação e inteligência, que são incomparáveis, ele vai dando forma ao homem, e dando forma ao homem, ele tem como modelo a si mesmo, porquanto ele diz: será como a nossa imagem, será como a nossa semelhança. E formado o homem, agora Deus não diz viva, não, ele sopra-lhe, aleluia, ele sopra-lhe o seu espírito. O sopro de Deus, o ruar, é o espírito. Por isso Paulo vai dizer ali em Romanos, no capítulo 17, que é nele que vivemos, que é nele que nos movemos, e é nele que existimos. O ar que entra pelos nossos pulmões, o pulmão que infla de ar e expira, o coração que bate, o sangue que corre nas veias, as células que estão no corpo, todas elas têm vida pelo fôlego dado por Deus. É nele que vivemos, é nele que existimos, é nele que nos movemos. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a palavra diz: glória pois a ele para sempre. Querido, é ele que nos dá a vida, é ele que nos sustenta sobre a terra. O nosso coração, quando bate, ele dá uma declaração muito nítida: a vida que está em mim vem de Deus, a vida que está em mim brota do Todo-Poderoso, e no seu bater ele está glorificando a Deus, e ele está declarando a realidade de Deus para a humanidade. Mas o homem que se faz alma vivente, ele não vai dar ouvidos ao que Deus o orienta, ele não vai dar ouvidos àquilo que Deus o está a instruir. E Deus, que na sua presciência sabia todas as coisas, já o adverte: no dia em que dela comeres, no dia em que comeres do fruto venenoso, certamente morrerás. E o homem deixa de dar ouvidos a Deus para dar ouvidos às trevas. Ainda hoje, o homem ele está em meio a duas propostas. O homem está em meio a dois caminhos: um caminho que leva para Deus e um caminho que leva para densas trevas. Ao adversário da nossa alma, e o adversário da nossa alma, Satanás, a palavra afirma sobre ele dizendo: ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Então, quando alguém diz bem com Deus e bem com o diabo, está enganado a respeito de Satanás, porque com Satanás o homem não tem como estar bem, porque ele é assassino, ele é homicida. Desde o princípio ele não quer o bem, mas ele quer destroçar a humanidade, porque ele odeia a humanidade, porque Deus fez o homem conforme sua imagem e semelhança, e Deus tem amado o ser humano. E o homem dá ouvidos à voz da serpente,
come do fruto proibido, e ao comer do fruto proibido, ele já vai ficando diferente. Ele inspira, e ao inspirar, ele perde um segundo de vida. Ao expirar, ele perde mais um segundo, e ele vai ficando diferente. O seu corpo vai mudando, a sua natureza vai se tornando caída. Dali a pouco, ele está se escondendo com medo da presença do Criador. Quando o Senhor volta ao jardim, passeando ali, com a brisa da tarde, visitando o homem se esconde da presença de Deus, porque o homem no pecado, ele se afasta de Deus. O homem no pecado, ele fica distanciado de Deus. O homem no pecado, ele não entende a Deus, ele foge da presença do Todo-Poderoso. E Deus, percebendo que o homem não estava onde devia estar, que o homem não estava onde ele o havia estabelecido, que o homem não era mais o mesmo homem, mas Deus, que nos amou e nos ama, ele não desiste de Adão, porque Adão caiu. Ainda que sejamos infiéis, a palavra diz, ele permanece fiel, ele não muda o seu amor, ele não muda a sua natureza, sabe? Ele sai em busca do homem, como o pastor que vai em busca da ovelha desgarrada, da ovelha que se perdeu no caminho, da ovelha que olhou o caminho que o pastor ia na frente com o rebanho e distraiu-se com outro caminho e disse, eu vou viver uma vida diferente fora do rebanho, fora do redil, eu vou conhecer o que está à esquerda, o que está à direita, e desviou-se do caminho. Há caminhos que parecem coisas boas, há caminhos que oferecem coisas boas, que enganam, mas o fim deles é o caminho da morte. A ovelha vai saindo, vai se desgarrando, daqui a pouco ela não consegue tornar, porque a ovelha perdida não consegue achar o caminho de volta. E o Senhor, ele vai em busca das ovelhas que se perderam no Éden, e ele começa a chamar pelo nome, porque ele nos conhece, ele nos deu a vida, ele conhece cada um de vocês pelo nome, ele sabe o teu endereço, ele sabe como é a tua casa, ele desenhou o teu rosto, ele deu forma à tua face, ele conhece o teu pensamento lá no coração, como diz o salmista, tu me sondas e conheces o meu coração, vê o que há dentro de mim, se há algum caminho mau. Ele sai procurando, e ele está procurando pessoas aqui que se perderam. Nessa manhã ele procura pessoas que se afastaram, e ele diz, Adão, Adão, escuta a voz de Deus chamando o teu nome. Adão, onde tu estás? Onde tu te metestes? E Adão, que estava escondido, diz, eu estou aqui, Senhor. Oh, que você possa nessa manhã também dizer, eu estou aqui, Senhor. Independente da situação e condição em que você esteja, mas que você possa declarar, eu estou aqui, Senhor. Eu estive aqui, Senhor. Eu ouvi a tua voz e eu temi. Eu ouvi a tua voz, eu tive medo. Eu tive medo de ti. Por quê, Adão? Porque eu estou nu, Senhor. Ah, quem te falou que estavas nu? Ah, quem te falou que estavas despido? Eu te vesti com a minha glória, eu te vesti com a eternidade, eu te vesti com uma natureza tão especial, Adão. Senhor, mas é que eu comi do fruto venenoso, e aquele homem que antes iria viver para sempre, agora é dito para ele, tu és pó, e ao pó tu vais tornar. Mas Deus, que não desiste do homem, também lhe faz uma promessa. Olhando para a mulher, ele diz, da tua semente eu vou levantar um descendente que vai pisar a cabeça da serpente, e esta vai lhe ferir o calcanhar. Deus está dizendo para a morte, que a morte não dará a última palavra. Deus está dizendo para Satanás, para o adversário, que ele não dará a última palavra. E mais ainda, ele está dizendo, eu não desisto do que caiu, eu não desisto do que se quebrou, eu não desisto do que rachou. Aliás, ele diz em Jeremias 18 para Israel, uma nação que tinha se desgarrado, uma nação que tinha caído, uma nação que tinha se quebrado espiritualmente. Ele diz, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, eu vou te fazer de novo. E o Deus que tem poder para fazer de novo, para pegar os cacos e dar vida outra vez, ele não desiste do homem, mas ele tem preparado uma porta de escape
escape. A palavra nos fala que quando João vê Jesus Cristo passando, ele não vê um carpinteiro, mas aponta o dedo de profeta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o pecado cujo salário é a morte. Ele é o Cordeiro, diz Pedro, e é revelado por João lá no Apocalipse, morto, já é desde antes da fundação do mundo, porque mesmo antes que Deus fundasse os céus e terra, ele na sua presciência, ele sabia que o homem cairia, que o homem seria vitimado pelo pecado e pelo pecado a morte, mas não desistindo do homem, ele providencia salvação para o homem. Querido, querida, a morte se faz presente já no começo da história. Dali a um tempo, alguém resolve andar com Deus, e esse alguém é Enoque. E andando Enoque com Deus, ele ficou tão parecido com Deus, mesmo tendo a natureza caída. Mas quando o homem tem uma natureza caída e resolve andar com Deus, ele é impactado por essa amizade, assim como Marta, Maria e Lázaro foram impactados pela amizade de Jesus. E ele ficou tão diferente, porque quem se aproxima de Deus é transformado por essa proximidade com a sua glória. E é dito em uma narrativa genealógica que diz: e nasceu e morreu. E porque a Bíblia não é um livro de fábulas, não. Quando a Bíblia fala de genealogia, está falando de gente real, gente que teve filhos, gente que viveu neste mundo, gente que casou, gente que formou família. E é dito naquela narrativa, naquela sequência genealógica, que quando se fala deste homem, não se diz e ele morreu, porque a todos os seus antepassados é dito: nasceu, viveu tantos anos, teve filhos e morreu. Mas deste homem é dito diferente: e andou Enoque com Deus, e andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. E Enoque não vai morrer, a morte já vai ficando espantada, a morte já vai ficando impactada, porque ela já perdeu o primeiro. O tempo vai passar e o Senhor vai dizer: o meu espírito não vai insistir com o homem tanto tempo, porque toda a sua natureza, toda a sua imaginação é má, mas ele vai viver 120 anos, e o homem agora já tem um horizonte de vida muito bem definido e muito bem estabelecido. Sabe, a humanidade, ela vai continuar na terra, mas a humanidade, rico, pobre, vai continuar conhecendo a morte, e o homem vai morrendo. Jó, ele escreve o seu livro, e no capítulo 14, provavelmente o livro de Jó é o primeiro livro escrito, e Jó vai dizer ali: olha, a esperança para a árvore cortada, cujo tronco na terra seca está a sua raiz, e ela morreu. A esperança para essa árvore, porque ao cheiro das águas brotará de novo, ao cheiro das águas viverá de novo, dará novos frutos e viverá. Mas ele diz: mas morto o homem não tem jeito, morto o homem não há esperança para o homem. Jó não tinha uma revelação completa de Deus, Deus não tinha ainda se revelado de maneira plena e total. A revelação de Deus na Bíblia, ela é progressiva. Sabe, no livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, já tendo vivido bastante, ele vai dizer: nessa vida é tudo vaidade de vaidade. Aqui é tudo vaidade. O tempo passa, a vida passa, e ele se convence. Eu me convenci de uma coisa: aqui na vida é tudo vaidade. O salmista, ele vai dizer que o homem é como a flor, que de dia está tão bela, que exala perfume, e a tarradinha, ela já perdeu o seu viço, a tarradinha, ela já perdeu o vigor, ela já perdeu suas forças. Mas sabe, tem um Deus que não desiste da florzinha, tem um Deus que não vai desistir do ser humano. Os séculos vão passar, e João vai escrever: e o verbo se fez carne, e a palavra, e o Logos se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. É dito: ele veio para os que eram seus, a saber, Israel, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos, de serem transformados, sabe, daquela natureza caída, daquela natureza mortal, de serem tirados da corrupção, de serem resgatados da queda. Deu-lhes o direito de serem feitos não mais filho de Adão, não mais filho de Eva, não mais filhos de uma natureza caída, mas filhos de Deus. Só
Deus pode gerar filhos para si mesmo, os quais não nasceram da vontade do sangue, porque o sangue do homem está na queda, não vai conseguir gerar, não vai conseguir produzir uma alma imortal, uma vida imortal. A genética tenta, a genética busca, mas a morte ainda continua dando a palavra final em relação ao sangue do homem, os quais não nasceram da vontade da carne, porque a carne, ela está caída, a vontade da carne, a disciplina da carne, a filosofia da carne, a religião da carne não gera vida. Não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem do pensamento do homem, mas nasceram de Deus, nasceram de cima. Como dito a Nicodemos, você precisa ser feito de novo, ser feito pelo mesmo autor, aquele que formou, aquele que disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Sabe, Jesus Cristo, ele vai tomar sobre si, como diz o profeta Isaías, os nossos pecados, ele vai tomar sobre si as nossas iniquidades, ele vai carregar o preço, o salário do pecado, que é a morte, ele vai tomar sobre si. E é dito na palavra, é dito pelo profeta Isaías: ele foi moído por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades, mas ele afirma: o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele, foi tirado de sobre nós e colocado sobre ele. E não foi colocado sobre ele sem que ele aceitasse, muito pelo contrário, ele disse: a vida é minha, ele é a vida, ele é o doador da vida. Ele disse: a vida é minha, ninguém tira a minha vida, ninguém tem poder para tomar a minha vida, sou eu que tenho poder para dar e poder para tomá-la de volta. Por isso o Pai me ama. Jesus, ele veio com este propósito, e lá na cruz do Calvário, lá no Calvário, com as suas costas rasgadas pelo chicote, com a sua fronte sangrando, com os cravos lhe transpassando os 4 membros, como um cordeiro, ele está sendo crucificado, ele está sendo sacrificado, a sua pele foi esfolada, o seu sangue está vertendo, o seu sangue está descendo. A lei já declarava: sem derramamento de sangue não tem purificação de pecado. O sangue de touros, o sangue de cordeiros pode até cobrir o pecado, mas não resolve o problema. Agora o sangue de Jesus, é dito, se confessarmos os nossos pecados, como fez o homem da cruz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, ainda que sejamos falhos, ele é fiel, ainda que sejamos imperfeitos, ele é perfeito, ele é fiel, ele é justo, oh aleluia, para nos perdoar os pecados. Ele é fiel, ele não muda, ele é justo, porque ele fez Jesus Cristo justiça em nosso lugar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Pode ser vermelho como a escarlata, mas purificado neste sangue, mais alvo que a neve serás. O salário do pecado é a morte, mas Jesus Cristo é a vida. Ele disse: vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, ele vai declarar para Marta, ele vai dizer para Marta: o teu irmão ressuscitará, Marta. O teu irmão viverá de novo. Ela não cria, porque Lázaro era o 4º dia, e naquela cultura era impossível que um morto de 4 dias tivesse qualquer possibilidade. Eles ainda criam naquela cultura que até o 3º dia alguma coisa podia acontecer, mas do 4º dia seria impossível. Mas aquele que é a vida está dizendo: Marta, o teu irmão ressuscitará. Ele está dizendo para você: comigo não tem causa perdida, comigo não tem a palavra impossível. O teu sonho ressuscitará, o teu casamento ressuscitará, a tua comunhão ressuscitará, a tua paz ressuscitará, a tua saúde viverá de novo. Teu irmão, Marta, ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei. E ela foi falar com ele de teologia. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta conhecia a teologia, mas é preciso conhecer a teologia, mas é preciso conhecer a Deus. Oh, aleluia. A teologia fala de Deus, a teologia discursa acerca de Deus, mas esse conhecimento só tem sentido se você conhecer o próprio Deus, se
você tiver um relacionamento pessoal com o Senhor. Marta declara para ele, e o Senhor vai lhe esclarecer dizendo: eu sou. Eu sou. Quem é que o Senhor é? A ressurreição e a vida. Eu sou aquele que faz viver de novo. Eu sou a própria vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Viverá. Que promessa que Jesus está declarando aqui. E tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E você crê nisso? A chave está aqui. Você tem fé nisso? Você crê nisso? Meu querido, minha querida, eu quero te levar agora, nessa breve reflexão. Eu estou sendo aqui, de fato, o tempo não permite a gente explanar um pouco mais, mas eu quero te chegar com você em 1 Coríntios, no capítulo 15, aqui no versículo 53, diz assim: pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortabilidade, ou de imortalidade. Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. No versículo 54 diz: no momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido, tem um revestimento para você, for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois foi a morte pela vitória. Que vitória é essa? E aí Paulo vai perguntar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto, diz o versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, diz o 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É essa a vitória, é a vitória que Jesus conquistou para você lá na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, está consumado. Pai, está pago, tetelestai. Aquela escrita que diz Colossenses, a escrita que era contra nós, ele a tomou. Quando se perguntou na revelação de João, no capítulo 5 de Apocalipse, quem pode olhar para o livro? Ninguém podia. Quem pode chegar perto da escrita? Ninguém podia. Quem pode desatar os 7 selos? Ninguém podia. E João chorou, porque nem na terra, nem no céu, nem em canto nenhum se achou alguém que pudesse sequer olhar para o livro. Nenhuma criatura podia olhar, nenhum ser criado podia se aproximar do livro. Mas foi dito a João: não chore, João, não chore, João. A morte não vai dar a última palavra, mas o primeiro e o último, o princípio e o fim, aquele que é a ressurreição e a vida, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, aquele que prevaleceu, aquele que esteve morto e eis que ele vive. Ele tomou o livro, ele desatou os seus selos, ele colocou lá: está pago, testeletai, está pago, devorada foi a morte e o pecado na vitória. Oh, aleluia! Tem vida de Deus para você, tem esperança de Deus para você. E eu venho aqui nessa manhã te dizer que Jesus Cristo, aquele que é a ressurreição e a vida, Ele está bem aqui para te fazer viver outra vez, para restaurar a tua vida. Ele está aqui para transformar a tua vida, porque Jesus tem esse poder. Para Ele não existe causa perdida, e tu viverás outra vez. Vida de Deus Ele tem para você. Que devo fazer, pregador, para receber essa vida? Que devo fazer, pregador, para ser revestido de imortalidade, para ser revestido de incorruptibilidade? Que devo fazer? A esperança para mim no pecado tem esperança em Cristo Jesus para você. Entrega a tua vida ao Senhor. E Jesus, Ele declara: aquele que tiver a vida por preciosa vai perder a sua vida, mas aquele que não tiver a sua vida por preciosa, essa vida mortal e corruptível, e me entregar a sua vida, vai salvar a sua vida, porque a sua vida vai ser revestida de incorruptibilidade, de imortalidade, e um livro no céu será aberto. Esse livro não é o livro da morte, mas nos diz João nas revelações, esse livro é o livro da vida, e todo aquele, toda aquela que tem o nome escrito neste livro não morrerá, mas em Cristo viverá
para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Eu encerro te dizendo, e peço perdão aqui ao Henrique, só mais um minuto, Henrique, para te dizer o seguinte, querido: quando os irmãos começaram a perder a vida na esperança da volta de Jesus, ali na Tessalônica o povo começou a ficar triste, muito triste. Por quê? Porque os amigos estavam morrendo, os irmãos estavam morrendo, e as pessoas ficavam preocupadas dizendo: e agora? Jesus não voltou ainda, Jesus não retornou ainda, e os meus irmãos estão morrendo, os meus pais estão morrendo. Quando Jesus vier, o que será deles? Eu que estou vivo, estou aqui, mas de repente eu também morro. O que será de mim se eu morrer e ele voltar e eu estiver na sepultura? Aí o apóstolo Paulo vai escrever para aquela igreja dizendo: não desejamos, 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13 em diante, não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem, os que já morreram no Senhor, para que não vos entristeçais com os outros que não possuem esperança. Recebe esperança nessa manhã. Diz o versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Eles não serão esquecidos, mas Jesus os trará consigo. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, ele vai voltar. Oh, espera, porque ele voltará. Quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Com Cristo para sempre. Recebe essa palavra. Você que está em luto, recebe este consolo. Versículo 18: consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Meu querido, minha querida, você que ainda não fez essa aliança com Deus, eu te convido: sai da morte agora e vem para a vida. Escreve. Eu não tenho mais tempo, não posso assistir no convite, mas escreve. Vou orar agora. Escreve: eu quero Jesus, eu quero a vida eterna, eu quero esse revestimento de incorruptibilidade, eu quero sair da morte, eu quero a vida, eu quero Jesus. Escreve esta tua decisão, muda o teu destino eterno hoje. Faz como o homem da cruz: Senhor, eu quero hoje, lembra de mim. Ele não podia esperar, a vida é incerta amanhã, mas no dia de hoje, toma a tua decisão. Meu Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, por esta palavra. Eu te louvo, Pai querido, pela oportunidade de dividir, Senhor, com o teu povo um pouco da tua palavra nessa manhã. E te peço, Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça, do juízo, vai tratando com cada vida, vai tratando com cada coração, vai produzindo vida, vai produzindo esperança, porque somos daqui, estamos aqui, mas não somos daqui. Eu sei que mais um pouquinho de tempo e o Senhor virá para nos levar, para estarmos para sempre com o Senhor. É verdade que aqui temos dores, temos lutas, temos aflições, mas temos a tua presença, temos a tua promessa, temos a vida eterna que não será, mas é na vida de todo aquele e aquela que já te confessa neste instante como o Senhor e como o Salvador. Pai, contempla o teu povo que ora comigo, aqueles, Senhor, que se colocam diante de ti, que te apresentam pedidos e causas, ó Senhor. Para ti não há impossível, basta uma palavra. No túmulo de Lázaro, o Senhor disse: Lázaro, bastou esta palavra, porque Lázaro já tinha acordado só em ouvir essa palavra. Lázaro, a morte não pode retê-lo, a morte não pode mais prendê-lo, porque o Senhor da vida estava chamando Lázaro. Aleluia. Eu te peço, Pai querido, nessa manhã, vai nas Betânias, ó Senhor, contempla, Senhor, aqueles que estão em luto, consola com a tua palavra, consola com esta esperança, vai de encontro àqueles cujos sonhos morreram, vai de encontro àqueles, Pai querido, Senhor, que olham, não vem perspectiva, que estão na morte lenta da depressão, a vida se esvaindo aos poucos. Em nome de Jesus, produz a vida agora. Onde tem imperado a depressão, liberta agora da prisão
prisão depressiva nesse momento. Espírito de Deus, liberta da prisão da droga agora. Liberta, Pai, do engano, do pecado. Convence, Senhor, desta manhã, pelo agir do Teu Espírito, movendo o Teu Espírito neste lugar, movendo o Teu Espírito em toda a terra. É o que eu te peço, Senhor. Glorifica mais uma vez o Teu nome. Cura, Senhor, da enfermidade. Abre porta de oportunidade e gera vida. Vida e vida em abundância no Teu povo nesta hora. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, com o Teu povo, e a Ti rendo graças. Amém. E graças a Deus. Perdão, Aline, meu pastor.